especial do Chico Otávio. Pois é, Sidney, 2 casos em menos de uma semana envolvendo a relação de crianças e adolescentes com a internet. Casos chocantes. Primeiro, na sexta-feira passada em Itaperuna, um rapaz, um jovem, né, uma criança de 15 anos, apreendida por matar os pais e o irmão mais novo. Um dos motivos investigados pela polícia seria o fato dos pais terem barrado um namoro digital que ele mantinha com uma menina no Centro-Oeste. E ontem houve uma operação grande, a Bratio, na qual foram presas 4 pessoas acusadas de compartilhar imagens íntimas com mulheres de idades entre 11 anos e 19 anos, né? E o que mais me surpreendeu, 200 mil arquivos apreendidos desse grupo que vazava imagens íntimas. Ô Chico, você está com a entrevistada já na ponta da linha. Vamos ouvir a reportagem da Júlia Cabreiro, que é sobre isso, já dando desdobramento, e voltamos para você até para darmos mais elementos para a nossa entrevistada. Perfeito. Vamos ouvir a reportagem da Júlia Cabreiro. Boa noite, Sidney Rezende. Boa noite a todos ligados no Jornal da Tupi. O caso do adolescente de 14 anos que matou o pai, a mãe e o irmão de apenas 3 anos de idade em Itaperuna, noroeste fluminense, teve mais um desdobramento. Isso porque realmente era uma menina de 15 anos, a namorada desse menor de idade, por trás do celular com quem ele se relacionava. Eles se conheciam desde os 9 anos de idade. A polícia encontrou essa adolescente que, acompanhada da mãe, Sidney, foi apreendida e levada para a delegacia de Água Boa, em Mato Grosso. O delegado Carlos Augusto Guimarães contou detalhes. Ela disse que realmente sabia que ele estava praticando o crime e que realmente falou com ele no momento, mas negou qualquer tipo de participação. Sidney, e o detalhe mais macabro é que esses dois planejavam matar outros familiares. De acordo com a polícia, um jogo de terror psicológico para maiores de 18 anos serviu de inspiração para o crime. Sidney. Muito obrigado, Júlia. Mil desculpas, Chico Otávio, eu interromper a sua introdução, porque isso dá a dimensão da gravidade da situação. Antes de se pensar que era um caso absolutamente isolado, ambos, né, adolescentes, pelo visto, estavam comungando das mesmas intenções. Ele realizou e ela, pelo visto, iria realizar, ou se pretendia que, na relação dos dois, que ela fizesse o mesmo. Pode prosseguir, Chico. Pois é, Sidney, você vê, celulares, redes sociais, plataformas digitais passaram a ser utilizadas não apenas como meios de interação e informação, mas também como instrumentos para a disseminação de discurso de ódio e de estímulo à violência. Por isso, eu convidei hoje a delegada Fernanda Fernandes para conversar com a gente. Ela é titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, delegacia essa que liderou essa operação de ontem, a Bratio. Doutora Fernanda, muito obrigado por aceitar nosso convite. Imagina, boa noite a todos. Doutora Fernanda, como é que eles conseguiram aliciar e transformar em vítimas tantas crianças? Pô, eu li aqui, são 200 mil arquivos apreendidos. Na verdade, esse grupo... Tá nos ouvindo, delegado? Estão ouvindo? Pode falar, estamos ouvindo muito bem. Pode continuar, então tá. Por favor. Bom, na verdade, esse grupo, né, ele se passava não só no Discord, como também no WhatsApp e outras redes sociais também, né, e eles, na verdade, esses meninos, né, esses rapazes, tinha ali também não só adultos, mas também adolescentes infratores, que vai ser até objeto da terceira fase da investigação. Mas esses criminosos, eles acabavam aliciando essas meninas, né, para manter um relacionamento afetivo ali. Primeiro criava uma relação de intimidade, de afeto, de amizade, e depois eles começavam a trazer essas meninas, né, para essas redes, para esses grupos, e a partir dali, desse relacionamento, eles começavam a solicitar arquivos íntimos, né? Então, isso era muito comum e o modus operandi era sempre igual,
né? Só aqui em Caxias a gente tem 3 vítimas, né? As 3 vítimas, o modus operandi foi esse, né? Depois que eles criavam ali uma relação de amizade e confiança, conseguiam os arquivos, eles começavam a exigir cada vez mais arquivos, né, íntimos, e quando as vítimas começavam a recusar, né, a enviar os arquivos, eles começavam a chantagear e praticar inúmeras violências, né? O objetivo desse grupo era sempre o aliciamento de meninas, né? Então era um grupo que praticava violência só contra essas meninas, não tinham vítimas do sexo, do gênero masculino, né? Então, assim, isso fica bem claro. O intuito é de praticar ali crimes de ódio, de misoginia contra essas meninas. Era sempre com muito sofrimento físico, querendo humilhar essas meninas, né? Que elas sentissem muita dor. Caramba. Enfim. Né? E aí... Não, assim, primeiro parabenizando aqui pelo trabalho, eu pergunto, isso se tornou quase uma epidemia, né? Não é, vez por outra aparece um caso parecido com esse. O caminho da repressão é o mais eficiente para fazer esse enfrentamento? Olha, na verdade, assim, a operação, ela não só teve o objetivo de reprimir, obviamente, né, de prender esses criminosos, mas também de alertar os pais sobre esses jogos, né, essas interações nas redes sociais, principalmente por meio de lives nas plataformas como o Discord, né? E a partir daí também chegar em outras vítimas, né? Porque o que acontece, que a gente percebeu durante a investigação, que a gente iniciou a investigação a partir do contato da mãe de uma vítima que procurou a delegacia. As outras 2 vítimas foram fruto de busca ativa da polícia, né? As vítimas não procuram diretamente a polícia no primeiro sinal de violência. Quando elas começam a sofrer as violências, elas ficam com muito medo, porque elas são ameaçadas, coagidas, e elas acabam não procurando a polícia, né? Então, o nosso objetivo é não só divulgar, né, que existe esse tipo de crime, né, que essas violências estão sendo praticadas contra meninas nessas plataformas, nessas redes sociais, mas também chegar nos autores, né? A gente já conseguiu chegar em 5 autores, prender esses 5 autores, mas nessa fase, na segunda fase da investigação, o objetivo era identificar os outros autores, os demais autores e também outras vítimas. Delegada Fernanda Fernandes, aqui Sidney Rezende. Eu fico me imaginando, sendo uma menina nessa condição, o que eu faria, né? Porque a princípio você fala assim, conversa com seus pais, fale para alguém próximo da sua confiança, e aí você começa a se perguntar, será que vão me atacar? Será que eu vou morrer? Será que se eu falar vou ser julgada? Será que se eu fizer isso de abrir, eles vão realmente parar o que estão fazendo? Porque acredito, se eu fosse menina, que eu imaginaria que eles iriam parar em algum momento, num determinado ponto, vendo que não é não e que aquilo tinha ultrapassado limites. Não é isso que acontece na realidade. Então eu pergunto, da mesma forma que em um certo momento da história uma mulher se sentia muito inibida de falar que foi ou estuprada ou agredida por um delegado homem, e por isso a delegacia da mulher ganhou a sua importância, uma adolescente também. Existe do parte do Estado uma infraestrutura realmente capacitada para acolher uma menina vítima, porque ela não tem culpa de nada. O outro lado lá, adulto normalmente, é que praticou essa arapuca e esse crime. Sim, o Estado hoje, né, ele possui 14 delegacias de atendimento à mulher, né? A gente tem também a DECAV no município do Rio de Janeiro, que pode atender também essas vítimas. A gente tem DRCI também, que é uma delegacia especializada de crimes cibernéticos, né? Então a polícia hoje, ela tem realmente policiais capacitados para esse atendimento, né? Mas o que eu percebo também, que além do medo, né, de procurar a polícia, né, em razão, e até de contar para os pais, né, a criança sente um pouco de, às vezes o adolescente sente um pouco de culpa, vergonha, né, e até medo da reação dos pais. Sim. Né, porque quando ela conta que estava participando ali e mandou uma foto íntima, né, possivelmente os pais já vão brigar, já vão tirar o celular, e hoje em dia
esses adolescentes, as crianças e adolescentes, elas não querem mais ficar longe das telas, Eu né? imagino. Então tem esse conflito também, né? De como é que eu vou contar, como é que meus pais vão reagir. Isso. Doutora Fernanda, só uma coisa. Primeiro, retificando aqui, eu falei em 4, mas foram 5 prisões, né? Agora eu pergunto, como é que os pais podem acordar para a questão? Eu citei aqui desse perigo silencioso. Muitas vezes os pais não percebem. Como eles podem sacar que a filha está sendo aliciada? Olha, é super comum quando uma criança ou adolescente começa a sofrer violência, principalmente sexual, dela ficar mais introspectiva. Muitas das vezes ela já tem sinais de automutilação, né? Por exemplo, nesse caso aqui, né, no nosso caso em especial, as vítimas tinham automutilação, né? Elas eram obrigadas a se cortarem com gilete e escreverem o nome não só de um dos autores, mas também do grupo, que era o Panela 762, né? Dos braços, pernas, rosto, enfim, né? Então, também é um sinal, né? O isolamento social, né? Que essa criança adolescente começa a apresentar também. E claro, né? Obviamente, os pais precisam monitorar as redes sociais, né? E o celular dos seus filhos, né? Sejam meninas ou meninos, até para evitar que as meninas sejam vítimas de crimes como esse, mas também que meninas e meninos sejam adolescentes infratores, né? Porque hoje em dia a gente percebe que muitos pais também não sabem que seus filhos estão ali nas redes sociais praticando também ato infracional ou crime, né? É verdade. Olha, a delegada Fernanda Fernandes, nossa convidada, foi excelente essa entrevista, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Duque de Caxias. Ela coordenou essa operação que resultou nessas prisões relatadas aqui pelo Chico, de 5 pessoas, e a investigação continua. Muito obrigado.